Ele é músico, cantor, compositor. Acompanhou e gravou grandes nomes da MPB como Alcione, Cazuza, Marina Lima, Cláudio Zoli, Martinho da Vila e muitos outros. É autor de uma das canções mais executadas dos anos 80 e 90 e até hoje cantada com grande sucesso. Dono de uma pegada funk soul inconfundível, ele diz que o seu instrumento, o contrabaixo, é quase uma extensão do seu corpo. Tenho o prazer de receber aqui para a nossa resenha musical, Renato Rocchetti. Fala, Tavinho. E aí, Renato, tranquilo? Tudo bom, meu querido? Bacana. Beleza. Isso aí. Bom Obrigado pelo convite. Bom estar contigo aqui, meu querido. Estamos aí. Renatinho, é o seguinte, conta como foi o começo da sua carreira. Eu imagino que deve ter sido ouvindo muito o seu irmão, o Paulinho Rocchetti. Não tem como escapar disso, né? Que eram solos maravilhosos, né, cara? Eu creio que seja assim. Mas conta aí pra gente aí como é que foi o começo. Não foi exatamente assim, né? Eu sou de Niterói, nasci aqui em Santa Rosa, né? Aquela clínica de saúde de Santa Rosa. Ah, é? De Santa Rosa? Legal. E na minha família não tinha ninguém que era músico. Mas em um determinado momento, o meu pai trabalhava num clube, que meu tio era diretor, que era num bairro chamado Venda da Cruz. E um dia rolou um show, a história toda começa realmente assim, um dia rolou um show de uma banda que tinha um guitarrista que era um garoto que se chamava Paulinho Guitarra. Oh. E meu pai voltou pra casa e falou assim, cara, ontem eu vi teve um show lá, o guitarrista toca muito. Aí o meu irmão olhou pro meu pai assim, aí perguntou quem é? Não, o filho do Zé Carlo, que era o nome do pai do Paulinho Guitarra era Zé Carlo, né? Aí é o Paulinho Guitarra. Aí meu irmão se ligou, cara, aí meu irmão comprou um violão, ele ganhou um violão de presente na época do carnaval, em 3 dias, carnaval antigamente era 3 dias, né, domingo, segunda e terça. Em 3 dias ele aprendeu a tocar violão, e tocava muito bem. E aquilo ali foi uma espécie de abrir o caminho para quem vinha atrás. Ele é 6 anos mais velho que eu, e eu já vi na sequência, vendo ele tocar, aí eu vi o Paulinho Guitarra era amigo dele, começou a frequentar lá em casa. O Paulinho Guitarra já toca com o Tim Maia há muitos anos, né? Já tocava com o Tim Maia nessa época, e ele trazia os discos do Tim lá do Rio pra gente ouvir. A gente ouvia muito black music. Na época do Brasil ninguém ouvia esse tipo de música. E era o que a gente ouvia. Tinha os discos lá do Slide Family Stones, que participou desses festivais de jazz famosos, do Destoque, entendeu? E vários CDs ligados a black music. A gente ficava ouvindo aquele tipo de som, mas também tinha os discos de rock. Tinha o Grand Funk da Moeda, tinha Led Zeppelin, tinha Deep Purple, nessa época. 70. Então, eu sou de 72, 72 eu tinha 10 anos, só que eu era moleque e eu morava no mesmo quarto com meu irmão, e eu tinha que ouvir os discos dele, não tinha jeito, eu tava ali direto. E eu comecei a sacar, e eu falei, cara, e eu queria aprender, só que ele não tava afim de me ensinar, né? Porque é irmão mais novo, aquele garotinho chato. Pô, sai pra lá, moleque. Eu falei, cara, pô, beleza, eu vou aprender olhando. Toca aí. Aí eu desenvolvi essa técnica de aprender as coisas observando, entendeu? E eu lembro que quando eu fiz 12 anos, tinha um clube chamado Embaixadores, e Paulinho Guitarra ia tocar nesse dia lá. Meu irmão tocava numa banda de baile chamada Lonely Group, e eles iam viajar, então eles fizeram rapidinho o show, e o Salinho do baixista, e meu irmão e o César Batera viajaram pra fazer o baile, e Paulinho Guitarra ficou sem baixista. Tinha um baixo lá, sacou? E eu tava no camarim com os caras. Era os Inocentes, não, né? Não, depois dos Inocentes isso. Depois, né? Um pouquinho depois dos Inocentes. Aí eu tava no camarim e Paulinho Guitarra falou, pô, cara, só tem baterista, não tem baixista, como é que eu vou tocar? Aí eu falei, cara, eu toco. Aí eu falei, qual é a música? Ele falou, a música do Slide Family Stones, aquela falei, pô, eu sei tocar, eu tenho esse disco lá em casa. Aí toquei com ele, cara. Aí no dia seguinte, de manhã, a porta da minha casa, lá em São Gonçalo onde eu morava, lá no Pita, travessa Paulino Batista, número 20, tinha uma janela com os balãozinhos assim de vidro. Aí vi que Paulinho Guitarra chegou, né, cara? Aí o Rocchetti foi atender, ele abriu a porta e falou, cara, pô, Renatinho ontem tocou comigo, cara, tem que dar um baixo pra ele. Isso eu nunca mais esqueci, foi o meu primeiro incentivo, sacou? De me tornar músico. E daí pra frente eu comecei a tocar direto, tocava o violão, fingia que o violão baixo, eu não tinha um baixo, né, pra tocar, só tinha um violão que era do meu irmão, era o único violão que tinha na casa. Sacou? Mas eles já estavam na Vitória Régia? Não, nessa época não. Era Paulinho Guitarra tocava nos Inocentes, meu irmão tocava nessa banda de baile. E começou a pintar um monte de gente na minha casa. Minha casa tinha um banquinho na frente da casa, e a galera ia pra lá tocar violão, sacou? Aí tinha um cara chamado Maurício, que ia pra lá, que andava descalço, tinha o cabelo compridão, sacou? E ele ia sempre lá pra casa, ele estudava no centro educacional.
Vocês devem conhecer ele como Biafra, né? Mas ele era o cantor de uma banda chamada O Circo, era uma banda da pesada de rock. Claro. Era tipo o Queen de Niterói. Era. Sacou? Que era o Márcio Bahia de bateria, o Humberto de baixo, meu irmão e Lulu Bolinha Fará, Lulu Fará, Bolinha de violão clássico, meu irmão de guitarra, Simiana e Gessilda de vocal, que eram as mulheres que gravaram Marise. com todos os Marise e Simiana, que gravaram com todos os artistas do Brasil. E eu já ligadão nesse esquema, né, cara? Só que a vida vai andando, né? Você começa a crescer, começa a tocar, e aconteceu uma coisa muito, muito interessante na minha casa, que foi o seguinte, apareceu o Cláudio Mãozinha, que era o Cláudio Zoli. Mãozinha, o Cláudio Zoli. Foi lá, aí começou a tocar Mãozinha. No banco lá de casa, e eu vendo os caras, todo mundo passando por ali. E eu sou 3 anos mais novo que o Cláudio e 6 anos mais novo que o meu irmão. E ficava praticando aquela questão de ficar observando como é que as pessoas faziam, como é que não faziam. E já comecei a aprender. Mas eu lembro que teve uma época que foi quando tudo mudou. Apareceu um cara lá em casa que tocava com Caetano. Esse cara já era famoso, era um baixista da Bolha, o nome dele é Arnaldo Brandão. Sim, claro. Ele já era famoso no mundo do rock. E ele estava tocando com Caetano nessa época. E o Antônio Pedro, que também é baixista de Niterói, que tocava na Blitz, tocou nos Mutantes, levou, fez o contato. E o Arnaldo foi lá em casa e falou, cara, eu quero montar uma banda com esse tipo de música. Aí o meu irmão falou assim, cara, eu vou te levar na casa de um cara que vai fazer guitarra base na banda. O nome dele é Cláudio. Aí saíram da minha casa e foram andando, sacou? E contrataram o Cláudio pra tocar na banda. E no dia seguinte eu fui até o ponto do ônibus com eles pra ver os caras. Pô, tá indo pra onde? Pô, a gente tá indo pro Rio porque a gente vai montar uma banda com o cara. A partir de agora você tem que andar sozinho. Mas ele falou pra mim assim, ó. Tem uma banda que tá rolando lá em Niterói. E a gente era meio preconceituoso, porque a gente achava que tocava black music melhor que todo mundo, então a gente não tocava outros estilos de música, sabe? A gente era preconceituoso com estilo de música, sacou? De música do sulista, sabe? Tinha essa coisa mesmo. Tinha essa parada. Tinha... Aí o que aconteceu? Aí meu irmão falou assim, cara, eu vou montar uma banda, infelizmente o cara é baixista, você não vai poder participar, mas eu vou te dar uma dica. Perto da Fernando Milhão, tem um cara chamado Peninha, que tá montando uma banda, ele tá precisando de um baixista. O nome do guitarrista é Gotti, e o nome do baterista é Zé Carlo. Aí eu falei, pô, bicho, beleza, tranquilo, então eu vou lá, me dá um endereço que eu vou lá. Eu falei, quer saber? Eu vou tocar todos os estilos de música. Aí fui encontrar com os caras, a gente saiava na casa do Gotti, ali. Diniz Hertal. Exatamente, exatamente na garagem ali. Saiava ali. Aí tudo começou assim. Só que o Biafra, ele é compositor, né? Sim. E logo na sequência a gente já começou a fazer música junto, eu faço música desde criança. E a gente começou a compor junto. Eu fui tocar numa banda de baile pra ganhar, tipo, uma referência mais ou menos assim. A tabela hoje é R$1.500. Eu fui tocar com uma banda de baile pra ganhar, tipo, R$250 por baile, tocar 4 horas. Aí eu já tava 1 ano nessa banda, uma banda de baile, tocava vários repertórios diferentes, né? Aí um dia eu recebi um telefonema, tinha um telefone daqueles fixos, né? 712-4461, não tinha nem 2 na frente ainda. Aí era o Biafra. Pô, Renatinho, quer tocar na minha banda? O Circo, né? Não era mais o Circo. Não, já era o Biafra, já tinha estourado Helena. Sim. Já tinha estourado Helena, já tava na CBS. Aí ele falou, pô, Renatinho, quer tocar na minha banda? Eu falei, pô, beleza, quanto é o cachê? Aí ele falou, 1.500. A Roquete mandou perguntar, quanto é o cachê? Pergunta quanto é o cachê. Quanto é o cachê? R$1.500, uma tabela. O cara falou, pô, aceito. Cara, já pegou assim, já rolou, tipo, 3 meses no Nordeste, é o primeiro projeto. Projeto Pixinguinha. Né? Projeto Pixinguinha. Eu tocava com Biafra. Eu ganhei a concorrência, que era montar uma banda só. Eu e Bolinha e o Denis, baterista de Brasília, se deu bem, ficou na banda base. E a gente acompanhava o Tunai, que é irmão do João Bosco, sim, e a Vanusa, e ainda era casado com o Antônio Marcos, ele fazia uma participação especial. A gente fez 3 meses no Nordeste. Aí a coisa começou a andar. Eu encontrava com os caras do Roupa Nova, que era uma banda de baile chamado Funks antigamente, e os caras ficavam, pô, você tá sempre... Onde a gente tá, Morro da Urca, eu tô também, não sei o que. Fala aí, galera, sempre cumprimentando todo mundo. Pronto, chegou na galera, né? Já conhecia a galera. Um dia eu falei, cara, eu sou baixista, eu sou músico igual a vocês, pô. Mas aí você perdeu essa coisa do preconceito, né? Quer dizer, claro, não é preconceito. Eu abri mão de qualquer coisa. É aquela assim, coisa de gosto musical. Na verdade né? é o seguinte, eu queria ter uma banda de rock. Eu tinha uma banda de rock. Eu queria ter uma banda de rock, mas aí começou a pintar artista para acompanhar. E eu comecei a sacar que se eu fosse um bom músico, eu poderia participar de várias bandas e tocar vários estilos, sem nenhum problema, entendeu? Você cai na estrada mesmo. E mesmo. eu sou aluno, assim, método visual do Carlinhos Baixista, Carlinhos Simões, que é um dos melhores baixistas do Brasil. Isso eu ia te perguntar aqui na frente, eu vou antecipar então. Você
Tocou no Ali na Esquina. Toquei no Ali na Esquina. Substituindo o Carlinhos. Substituiu o professor. O toquei professor no Circo Voador, Carlinhos, baixista, com 15 bicho. Abelhas, Abóbora Selvagem, Paralamas do Sucesso, Blitzes, Bicho da Seda, umas bandas de rock dessa época. Tava tudo acontecia no Circo Voador. Tem um cartaz da gente ali na esquina e essas bandas todas. Era um barato ali na esquina, Era né? muito maneiro. Mário Rui era o maior cantor de rock do Brasil. Mário Rui, Paulinho Guitarra. Maior cantor de rock do Brasil. Era sensacional, bicho. Isso aconteceu, foi uma excelente E assim, época. você falou isso porque você substituiu o Carlinho. Sim, não era? Eu entrei no lugar dele, porque infelizmente ele morreu. Faleceu, né? E pintou essa gig pra fazer. Eu fui lá fazer, a gente fez um dos shows de maior sucesso lá no Circo Voador, com Ali na Esquina. Foi muito bom o show. E assinamos um contrato. O Paulinho contou essa história. Com a gravadora chamada Ariola, que tinha contratado a Marina. A gente assinou um contrato. Só que a banda era Ali na Esquina, o cara achou que Ali na Esquina era uma banda de pagode, e falou, não, vamos botar o nome de Banda Atômica. Banda Atômica. Aí na Banda Atômica o cara falou assim, meu irmão, não vai tocar no Morro da Urca, não vai tocar no Circo Voador, Banda Atômica vai implodir. Foi uma pena, né, cara, que era o maior barato. Quer dizer, mais ou menos, porque nesse momento, o que estava acontecendo? Paulinho Guitarra era o guitarrista da banda, né? E eu falei pra ele, cara, se a Marina precisar de um baixista, pô, me chama. Aí ele, pô, beleza. Aí fiz essa reserva, né? É um belo dia, e foi uma coisa muito mágica, isso é bem interessante. Na rua que eu morava em São Gonçalo, tinha uma marcenaria na esquina e as madeiras ficavam na rua. E eu tava sentado assim em cima das madeiras, na esquina, e tinha um cara que fazia parte elétrica de carro, o Ezio, baixista, ia lá em São Gonçalo fazer revisão com ele. E eu tava ouvindo uma música, começou a tocar uma música, Meu Mundo, Você é Quem Faz. Falei, cara, que música maneira. Cara, aí tô ouvindo a música, de repente, na hora do solo, em vez de entrar o guitarrista, cara, entrou o baixista solando. Falei, cara, a mulher deixa o baixista solar. Cara, eu quero tocar com ela. Eu levantei na hora e falei, porra, eu vou tocar com essa mulher, cara. Eu fui andando do Pita, onde eu morava, que não era perto, até a Venda da Cruz. Fui na casa do Paulinho Guitarra, toquei a campainha. Falei, cara, lembra que eu te falei que eu quero tocar com a Marina? Pô, se rolar, me dá um alô que eu quero tocar na banda dela. Aí ele, pô, beleza, fez essa reserva. Mas aí o Arnaldo Brandão montou o Brilho, eles gravaram, antes daquela música Noite do Prazer, e ele foi fazer uma turnê com o Caetano. E pra Roquete não ficar sem grana, ele falou, cara, tem um cara que é namorado do Caetano, que é o Marcelo, cantor, que... Abre coração. Exato, não, mas era antes, quero comer, quero mamar, quero preguiça. Tava estourado na Rádio Mundial. Ixi, a gente estreou com ele, eu estudava no Gay Lussac. Estudava no Gay Lussac. Estreiei com ele no Teatro Ipanema. Aí eu fui pra banda dele, fui tocar na banda dele. Só que não foi só tocar na banda dele. Quando eu entrei pra banda do Marcelo, que era eu, Roquete, Robério, que era o baterista do Brilho, e Renato Ladeira de piano. Renato Ladeira, que era da Bolha também. A Bolha. E o que aconteceu? Filho do César Ladeira e da Renata Fronze. Aí o que aconteceu? Essa banda, quando eu comecei a tocar com o Marcelo, a gente ia no escritório receber o cachê, que era do Felipe e do Paulo Lima, que o Claudinho acabou de falar na entrevista dele aqui. E eles eram os empresários. Aí eu entrei no escritório dos caras e, cara, pô, de repente o cara falou assim, hoje vai vir uma mulher aí que eu queria que vocês conheçam, ela vai estourar geral, o nome dela é Marina. Falei, caralho. Aí chega a Marina, meu irmão, cabelo todo enroladão assim, até aqui, sacou? Com uma calça jeans rasgada, com uma meia rastão por baixo, mó corpão, né, cara, bonita, mó gata. Aí quando ele entrou, eu olhei pra ela e falei, cara, você é aquela mulher que deixa o baixista solar? Ela falou, o quê? Aquela mulher que deixa o baixista solar na hora do guitarrista do solo é o baixista. Falou, cara, aquele cara não é só um baixista, aquele cara é o Liminha, cara. É o produtor do meu disco, é o cara que produz vários artistas aí. Falei, não, beleza, mas você deixou ele solar, né? O disco é teu, não é dele. Falou, pô, beleza. Falei, pô, tranquilo. Aí, não muito tempo depois, cuidado com o que você deseja, pô. Não muito tempo depois... Se transformou em realidade. Paulinho Guitarra me deu um alô, falou, cara, Marina mandou te chamar pra tocar, né? Aí eu fui tocar com ela. E isso já em 1982, 81, mais ou menos isso, a cronologia. E eu fui tocar com a Marina e gravamos um disco ao vivo no Canecão, sacou? Chamado Todas... Eu entrei no disco Todas Estúdio. Tinha vendido 50 mil cópias lá na Poligram, né? E a gente entrou, a banda põe pra fora, gravamos um disco ao vivo no Canecão, que era eu, Paulinho Guitarra, o Jorjão Barreto, que era da Black Rio, Sérgio de la Mônica, que era sócio da Rita Lee no Tutti Frutti. Isso, a banda é sensacional. E o Luiz Ramos, saxofonista, que tocava com a Alcione. E a gente gravou esse disco ao vivo no Canecão, e esse disco vendeu 450 mil cópias. Vendeu muito, foi uma vendagem muito grande. E no meio dessa turnê toda,
dessa história toda, dessa turnê, né, a gente viajando, eu descobri que a Marina tava produzindo um cara, ela tava conversando com alguém, não, eu tô produzindo um carinha lá de São Paulo que se chama Nico Rezende. Aí eu virei e falei, cara, você produz artista? Ela falou, produzo. Eu falei, pô, beleza, vou gravar uma música minha e vou mandar pra você. Aí eu tinha grana, porque tava fazendo show direto, ela pagava 3 tabelas por show. Aí eu aluguei um estúdio lá no Jardim Botânico, gravei uma noite e meia, mais 2 músicas, e mostrei pra ela indo pra Ribeirão Preto no ônibus, assim, no ônibus. Aí mostrei Paulinho Guitarra, a Roquete tinha feito só Paulinho Guitarra, caralho, posso mostrar pra Marina? Pô, mostra lá. E Paulinho Guitarra, mostrou pra Marina, a Marina falou assim, vem cá. Aí já ouviu a música, ouviu de novo, falou, cara, a gente vai botar no show hoje. Aí colocamos no show. Primeira vez que toquei essa música. Isso era até uma pergunta que eu ia fazer pra você aqui. Então, você mostrou no ônibus. Mostrei no ônibus. E ela gostou e falou, vamos tocar hoje? Vai tocar hoje no show. A gente tinha que descansar pra fazer o show de noite. Ela falou, vai todo mundo pro local do show, a gente vai ensaiar essa música. Aí ela virou e falou assim, ó, vou fazer o seguinte, a primeira parte da música vai ser lenta, para as pessoas conhecerem a letra, aí depois entra nessa parte do swing que você fez, que era o ten-dum-dan, tec-dum-dan-dum-dan. Aí, pô, maneiro. Aí colocamos no show. A gente colocou a música no show, cara. Eu olhava para as pessoas, nesse dia tinha umas 12 mil pessoas. E eu olhava para as pessoas já cantando. Porque ela cantou a parte lenta da letra. Quando entrou, todo mundo cantando junto. Eu falei, caralho. Aí ela falou, você viu? Sabe, todo mundo cantando. E a música ficou no repertório. Aí o que aconteceu? Ela falou, vou gravar um disco novo. E tinha um cara aqui de Niterói, que era meu amigo também, você deve lembrar, Márcio Gama. Lembra dele? Gama. Ele virou técnico da Poligram, um cara importantíssimo. Sim, Márcio Gama, peraí. Márcio Gama, era amigo da gente aí, de todo mundo, cara. Márcio gravado na Poligram, super técnico. E a Marina ficou esperando ele voltar, era um cara aqui de Niterói, amiguinho da gente. Ficou esperando ele voltar pra gravar o disco. Gravamos o disco, cara. Quando ele gravou a minha música, falou, caralho, Renatinho, sua voz já foi, cara. Veio com muita pressão, veio perfeita, não sei, cantou eu e a Marina de frente, assim, com 2 microfones Neumann, sacou? Lá no estúdio da Poligram, estúdio 2. E a música, o disco, a gente estava na 4ª música do disco, tinha gravado Virgem, tinha gravado mais 2 músicas que eu não lembro qual era, e estava entrando numa noite e meia. E o produtor do disco era o Máriozinho Rocha. Quando chegou nessa música, Uma Noite e Meia, ele falou assim, quando terminou de gravar a música, ele falou assim, para o disco. Aí como é que é? Não, para o disco. Cara, estamos em setembro de 87. O verão tá chegando. Eu quero que mixe essa música agora, essa música vai pro rádio amanhã, cara. Aí Jesus, cara, chegou agora, o momento. Você conseguiu uma coisa incrível, que você mirou naquela artista que deixava o baixista tocar. Só que além de deixar tocar, ela te deixou cantar. Não, mas aí veja bem. Pô, você cantou, não é isso? Não foi assim, não foi bom, bem então assim. Como é que tem foi? outra parte então da história que foi o seguinte. Aí ela me ligou, falou, Renatinho, pô, eu quero gravar tua música. Eu falei, cara, Marina, aquela música é pro meu disco, cara. Sacou? Então, eu não vou liberar a música. Aí ela falou assim, então você canta comigo. Aí eu falei, pô, então beleza. Você falou isso, bicho? Aí gravamos, nós fizemos o primeiro clipe do Fantástico, que é eu e ela correndo na praia de Ipanema, né? Isso há 50 quilos atrás, 30 quilos atrás. Aí a gente correndo na praia e a música estourou, isso foi lançada em setembro de 1987. A música ficou em primeiro lugar durante um ano. Só que é o seguinte, em janeiro tinha um festival, o Hollywood Rock. Sim. Rolava o Hollywood Rock no Brasil. E no dia do show que a gente foi tocar era Marina, Lulu Santos e Supertramp. Cara, nossa. Não, era Lulu Santos, Marina e Supertramp. Cara, aí eu subi naquele palco, tinha 180 mil pessoas, aquele monte de cabeça colorida. Foi na Apoteose isso? Foi na Apoteose. 180 mil pessoas, aquele palco gigante, cara. E a gente subiu, e a Marina tava fazendo um show meio do disco, praticamente inédito. E ninguém queria dançar, queria se divertir, tava meio que começando a chover. Então quando a Marina começou a tocar as músicas novas do disco, fazendo o lançamento, as pessoas meio que sentaram. Tipo, ela tocou a primeira, aí ninguém sentou, aí deu uma esfriada no show, aí tocou a segunda, aí não sei o que, aí na terceira, ninguém até meio que ensaiou, tipo, sabe, meio que reclamando, porque queria um show mais agitado, né, cara? Agora, eu lembro do momento quando ela fez assim, ó, quando terminou a terceira música, e ela fez isso em 88 já, que ela fez assim, ó, vem chegando o verão, caralho, vi todo mundo levantar assim, ó, 180 mil pessoas levantando. Cara, quando rolou a música, já era um hit, né? Já era em 88. Mas eles queriam ouvir o hit, né? Não, aí, meu amigo, botamos de cabeça pra baixo. Aí todo mundo pulando, cantando a música inteira, sacou? E aí já era uma outra banda, que era... Eu já tinha colocado o William pra tocar na banda, né? Falei, Marina, eu toco com o Berdan, saxofonista.
que é da Black Rio. Sim, sim. E o filho dele é pianista, o William Magalhães. Pô, já você tá precisando de um Pai. pianista, posso chamar ele para tocar na banda. Eu chamei, apresentei ele. Nessa época o Léo Gandeman também entrou para a banda da Marina. Esse disco, inclusive, ele assina a produção do disco. O disco Virgem Léo. é assinado o Léo. O Léo ganhou o disco de ouro. E a gente ganhou o disco de ouro de cara, mas foi disco de platina. O diamante, sei lá, vendeu 650 mil cópias. E... Era o disco... Como é o nome? Virgem. Virgem, né? Virgem. E o que aconteceu? Esse show foi excelente, foi um show maravilhoso. Depois desse show, cara, a gente fez uma turnê Pois é, mas você gigante. canta com ela. Eu canto, a versão original, eu e ela. Eu começo cantando. E ela entra, eu faço, vem chegando o verão, ela é um calor no corpo. Pois é, então. Aí depois falando, toca. além de te deixar tocar, o baixista Sim. tocar, o baixista começou a cantar, Não, né? quando botou na cara que ela vinha com o microfone, eu ia lá pra frente e ficava do lado dela, assim, vem chegando o verão, vocês. E até hoje foi o maior sucesso da carreira dela, se eu não me engano. Pode ser que eu me eu engane. eu né? gosto muito de todas as músicas. Não, eu gosto o muito da sucesso Marina mais também. popular dela Mais popular. é Fugaz, Virgem e Uma Noite e Meia, que eu acho que é Fugaz, a que mais... é dos olhos, né? Não, do a Zóli é uma música do Antônio Noite do Cícero. Prazer. Não, Antônio Cícero e Cláudio Zóli tem uma música Que tem um chamada solo A de baixo. Francesa. A Tem Francesa. um solo de baixo, né? A Francesa, não. É você que faz. É. Não, a francesa. A francesa tem um negocinho de guitarra no início com baixo. Tem um desenhozinho assim. Entendeu? Qual é que tem um solo de baixo? A de baixo é Fugaz. É Fugaz, né? Essa é É maneiríssima. muito bom. Cara, e aquilo ali foi muito importante pra mim, por quê? Porque eu fiquei com a Marina. Inclusive, essa foi a minha última temporada com a Marina. Logo na sequência, eu saí da banda da Marina e falei, pô, vou seguir em carreira solo. Aí fechei uma parada com a Poligram pra lançar um disco meu, que acabou não vingando, porque no meio, quando a gente ia assinar o contrato, ficou entre Armação Ilimitada e eu, pô, foi... Armação Ilimitada pro programa da fazia um Globo, sucesso pô, danado. saiu o disco, o meu disco ficou na gaveta. Não tem problema, segue o jogo. Tem que ter paciência, tem que ter fé. Claro. E foi seguindo o jogo, aí o que aconteceu? A Sandra de Sá me chamou... Não, aí o Cazuza... Eu fui fazer um show com a Marina no estádio de Remo da Lagoa, e o Cazuza saiu do Barão Vermelho para montar uma banda. E esse show, ele pediu para abrir o show da Marina. Sacou? O Cazuza, eu quero lançar o meu disco na abertura do show da Marina. Vou abrir o show da Marina. Que a Marina que era a artista top da parada, né? Aí o que aconteceu? O Cazuza abriu o show. Antes de subir no palco, eu passei por ele e falei, cara, ó, pô, tá maneiríssimo, tuas músicas, maneiríssimo teu show. Se você precisar de um baixista um dia, você pode me chamar. Aí ele, pô, valeu. Eu só falei isso com ele. Aí o William saiu da banda da Marina e entrou o João Rebouças, que era um pianista que até casou com a mulher do Renato Ladeira. Que o Renato Ladeira era casado antes, né? Esse João Rebouças, pianista. Sim. Foi tocar na banda e ele era amigo do Cazuza. E ele falou, cara, pô, o Cazuza mandou chamar vocês pra gravar o disco dele. Praticamente a mesma banda, né? Só o João Rebouças que mudava. Era eu debaixo de Lamônica, de bateria, Paulinho, guitarra, põe pra e o fora, João né? Rebouças. Põe pra fora. Era põe pra fora com o João Rebouças. Aí rolou eu essa lembro banda. Disso. Agora, foi maneiríssimo. A gente morou 3 meses na Poligram. Se eu não me engano, vocês gravaram, foi Burguesia, não foi? Gravamos foi o último disco do Cazuza. Burguesia e Por Aí. Foram 3 discos, né? Foram 3 discos? Só que um é duplo, eu acho. Cara, e aconteceu uma coisa muito legal, né? O que aconteceu? O Cazuza, a gente foi ensaiar no estúdio do 69, lá no Jardim Botânico, que é um estúdio onde todo mundo ensaiava, e o Cazuza chegou, sacou? E ele estava doente. E era uma doença nova e ninguém tinha visto aquilo ainda, né? E foi a primeira vez que eu vi o cara, assim, nessa distância que a gente está aqui, assim, e de repente rolou um cigarro e alguém perguntou para mim se eu fumava, e eu falei que não fumo, sacou? E o ambiente ficou meio carregado, assim, eu comecei meio que passar mal, baixou minha pressão, fui pra cozinha, aí lavei o rosto, aí fiquei sentado no chão, aí o João Rebouças falou, cara, pô, levanta aí, vamos trabalhar, porque estamos aqui para trabalhar pro cara. Se recompõe aí, por favor, e vamos tocar. Aí eu voltei, o Cazuza sacou, que eu panquei com ele. Aí ele falou assim, aí ele olhou pra mim e falou assim, fala, Roquete, ó, pode ficar tranquilo, cara, você pode comer o mesmo sanduíche que eu, você pode beber a mesma bebida que eu, você pode respirar o mesmo ar que eu, sacou? Isso só ocorre, a contaminação só ocorre por contágio sanguíneo. Aí ele deu uma aula, né? Aí só que era o seguinte, isso uma semana antes do aniversário dele. Naquela época, ninguém sabia ele direito. Foi o primeiro, depois foi o cara da Queen.
Ele foi o primeiro a sair na Time, na Veja do Brasil. Depois saiu o Fred Mercury, que foi uma coisa internacional. Mas quem abriu essas portas foi o Cazuza. E o que aconteceu? Aí a gente rolou essa parada, só que a minha atitude ali foi uma coisa muito natural e sincera, foi uma coisa espontânea, sacou? E ele entendeu isso. E eu talvez tenha sido um dos últimos amigos de Cazuza nessa vida. Porque ele me convidou para o aniversário dele e falou, cara, é meu aniversário. Queria que você fosse. Queria que o Paulinho fosse. Queria que o Delinha fosse. Pô, quem vai é Caetano. Vai o cara que ele gravou, que gravou a primeira música dele, o Ney Matogrosso. Quem estourou o Barão Vermelho foi o Ney Matogrosso tocando Pro Dia Nascer Feliz. Sim. Ele foi o primeiro a gravar, né? E estourou essa música. Logo na sequência o Barão veio estourando direto. Isso foi bem legal, e a festa foi muito maneira. Tava Ezequiel Neves, aquele cara que descobria artistas, produtor de banda de rock, não sei o quê. E a gente curtiu o aniversário. Conheci a Bebel Gilberto nesse dia, conheci o Dé, que tocava no Barão, que tava lá, tem aqueles amigos próximos. Foi uma festa só de amigos próximos. Já no finalzinho, já de vida, aquele aqui. Mas aconteceu uma coisa muito legal. Ele falou assim, cara, eu fiz uma letra pra você. Aí me deu a letra. Aí a música, eu quero alguém na areia da praia, mas eu quero alguém que use calça ou saia, mas eu quero alguém. Aí tinha uma letra assim, falei, me dá aí que eu vou fazer uma música. Eu mandei tipo um rapzinho, fazer um negócio meio. Quero alguém na areia da praia, mas eu quero alguém que use calça ou saia, mas eu quero alguém. Eu sou exigente, mas eu quero alguém que pareça com gente. Pô, a letra da pesada. Ele foi, me deu, eu levei pra casa. Legal. Fiz a música, devolvi, entramos no estúdio. Ele, pô, maneiro, vamos gravar. Aí gravou a música, né? Aí no dia seguinte ele falou, pô, tem mais uma letra pra você aqui. Essa já é uma coisa mais assim, ó, o Brasil vai ensinar ao mundo. Aí me deu a letra. Aí no final casa. Ele tava muito sensível, tava compondo. Então, cheio, uma pasta cheia de letras. Só que é o seguinte, nesse disco tem música com Arnaldo Brandão, tem música com um monte com aquele dos Titãs, como é que é o nome? Nando Reis. Nando. Acho que tem música com outro, com Jorge Israel. Tem música com um monte de gente. E tem também, só que nesse disco tem duas músicas minhas, que é Eu Quero Alguém e O Brasil Vai Ensinar ao Mundo. Aí eu gravei, e a Marina foi lá e virou pra ele, brigou com ele e falou, porra, Caju, tu roubou minha banda. Ela chamava de Caju, né? Pô, Caju, tu roubou minha banda, cara. Pô, roubou minha banda. Pô, qual é a Marina? Os caras estão gravando comigo. Tipo assim, gravamos, né? E eu já nem tocava mais com a Marina, depois que eu saí da banda. E nessa época pintou uma outra coisa, que foi tocar na banda da Sandra de Sá. Aí as pessoas começaram a contestar assim, cara, pô, você tocava com a Marina, com o Cazuza, você vai tocar com a Sandra de Sá? Eu falei, cara, a Sandra de Sá é uma das maiores cantoras do Brasil, amigo. É porque ela tem que fazer aquele repertório mais popular, mas é uma das maiores cantoras da música brasileira. Adoro. Cara, aí eu fui tocar com a Sandra. Quando eu cheguei lá, como é que era o esquema? Eu cheguei lá, eram 40 ensaios a R$1.500, sacou? E ia receber o Mandela, ia vir ao Brasil, e a gente ia fazer um show pro Mandela na Apoteose. Aí comecei a sacar que o negócio não era pequeno. Aí na direção era Monique Gardenberg, que fazia o Frigés aqui no Brasil, que era empresária da Marina, que a gente não precisava nem pedir aumento. Ela falava assim, a gente quer mais dinheiro. Eu falei, tá bom. Sacou? E então tá. Nelson Mota fazendo a direção junto com o Guto Graçamelo. Nossa. E aí o que aconteceu? Tem como dar errado isso aí, a Sandra, né, bicho? Aí rolou o empresário da Sandra, Jorge Monjardim, me ligou, Renatinho, quer tocar com a Sandra? Ensaio hoje aqui no Jardim Botânico, vem pra cá. Eu cheguei lá, fiquei esperando. Aí entrei no ensaio, começou o ensaio, pô, começou a ficar maneiro, né? Som bonito, eu, Paulinho Black, mas os outros músicos da banda, lá Nilo Pinta, que tocou com o Biafra também, Paulo Esteves, pianista, excelente pianista, uma galera da pesada, uma super banda. E o Nelson Mota fazendo a direção junto com o Garcia Mello e a Monique Gardenberg. E eles fizeram, e eu fui sentar num lugar assim, antes do ensaio, para me divertir um pouco, e veio todo mundo ficar perto de mim. E começaram, não, porque eu pedi uma música do Caetano, eu pedi uma música do não sei quem, eu pedi uma música de não sei quem. Aí eu olhei aquilo assim e falei, cara, desculpa interromper essa reunião, mas eu tenho uma música praticamente inédita, que se chama Eu Quero Alguém, minha e do Cazuza. Ela falou assim, o quê? Canta um pedaço aí. Eu cantei aquele pedacinho, Eu Quero Alguém. Falou, pegou o telefone, ela nem respondeu, pegou o telefone e disse assim, Lucinha, que é a mãe do Cazuza, né? A gente vai gravar uma música do Renatinho com Cazuza. Aí ninguém, meu Deus, que lindo. Aí já vieram pro estúdio, ela, o pai do Cazuza, sacou?
Já fui fazer um show do Sesc, que é um lugar que tem 2 palcos, um palco de cada lado. É muito maneiro esse lugar. Acho que é Sesc Pompeia. E eles foram junto, entendeu? E a música já entrou no disco. Ou seja, por onde eu comecei a sacar que por onde eu passava, eu tinha uma vantagem sobre o músico comum, o músico comum que eu digo, o músico só com músico acompanhante, né? O músico que chega e acompanha. Sim. Geralmente quando eu passava pelas bandas, eu botava uma música, né, no disco. Aí no outro disco da Sandra, o Guto Graçamelo me pediu uma música chamada Lucky. Porque você conseguiu já furar um bloqueio assim, impressionante, já com sucesso. Exatamente. Eu falei, pô, esse cara tem alguma coisa que é melhor de escutar. Eu tenho uma lembrança que eu encontrei com o Arthur, né? Arthur, a gente tem uma história muito paralela, porque Arthur é da minha idade, né? 60 anos, né? E todo garotão de 60 anos. Aí, o que aconteceu? Quando eu tinha 12 anos, eu era o melhor baixista, não tinha outro, não tinha ninguém. Eu era o moleque que tocava baixo, porque eu tocava todo dia, cara, eu só fazia aquilo, eu tinha que tocar bem. Aí o Paulo Renato falou pra mim assim, cara, tem um cara aqui agora, o nome dele é sobrinho do Luizão Maia, Arthurzinho Maia, já ouvi falar, eu falei, nunca vi. Aí ele pintou na festa, a primeira vez que eu vi Arthur, e aí, Renatinho, beleza? Tranquilo. Isso com quantos anos? 12. 12? Arthur tocava bateria. Arthur tocava bateria. Tocava bateria, aí, porra, e aí, tranquilo, a gente se conheceu. Aí eu vi que ele tocava, e falei, porra, ele também tem a força, saca como é que funciona. Aí ele ganhou um Framos, e depois ele ganhou um Framos, e começou a tocar, e o Arthur é muito talentoso, né, bicho? Talento excepcional, né? Gênio. Só que aconteceu uma coisa, isso é até importante para mim, para as pessoas saberem que a minha relação com o Arthur é muito maior do que as pessoas imaginam. Se existe uma pessoa que me admirava bastante, eu sei que é ele, sacou? Porque eu também admirava muito o trabalho dele. Você sabe quando o cara admira o seu trabalho, sacou? É uma coisa, quando as pessoas se olham e sabem quem é quem, sacou? Sabe do outro, como é que funciona. E isso foi bem legal porque é o seguinte, cara, o mercado começou assim, ele tocava com o Lulu Santos, eu tocava com a Marina, sacou? Ele cantou uma música com o Lulu Santos, eu cantei uma música com a Marina. Uma pequena diferença, a música do Lulu Santos é só do Lulu Santos, a música da Marina é da Marina. O Lulu Santos era produtor da CBS. Era CBS. Antes de ser Sony Music. Yeah. Uma vez parou um táxi daquele de aeroporto na minha porta. Eu morava numa rua, Paulino Batista, número 20. A parte do lado da rua que eu morava, dava pra passar de carro. Do lado de cá tinha um valão aberto. Era uma rua muito feia, muito maltratada. A prefeitura de São Gonçalo muito relaxada. Aí, de repente, eu vi um cara no banco de trás com a perna cruzada assim. Aí o Antônio Pedro falou, cara, eu trouxe um produtor pra conhecer vocês. O nome do cara é Lulu Santos. Aí o cara entrou no meu quarto, sentou na minha cama e falou assim, toca aí. Roquete tocou 20 músicas pra ele, ele ficou assim, ó. Ficou, caralho, bicho, muito bom. Aí daqui a pouco quem chega? Cláudio Zoli. Aí tocou 4, ele, porra, muito bom, cara. Aí eu falei, eu posso mostrar uma música minha? Eu mostrei, ele ficou amarradão, pô, grava aí também, que eu quero gravar essa aí. Isso a gente era moleque, eu era criança, eu lembro disso, ele foi na minha casa, sacou? E logo na sequência ele estourou com aquele som dele, sacou? Ele foi, na verdade, foi fazer uma pesquisa musical pra ver como é que as coisas legal, cara, funcionavam. que vocês que puxaram essa onda aí. Mas assim, a galera mais velha, o Paulinho, Roquete, o Paulinho, guitarra. Sim, Carlinho baixista. O Carlinho baixista, o Cláudio Zoli. Então o Cláudio Zoli é mais novo, mas também ele foi um cara que, essa onda mais soul, funk. Sim, ele entendeu aquilo ali, né? E até tem uma pergunta que eu faço, que tem aqui. Tipo assim, no início dos anos 80, a Black Music estava todo vapor no Brasil. No final de 90, sim. começo de 80, Sim. né? Pô, tinha a Vitória Rédia, tinha o Cassiano com as canções Toquei com o românticas. Cassiano. Tinha a banda Black Rio mandando ver, Sim. né? Porra, a Sandra de Sá que começou, porque mesmo com a coisa romântica, a clima da Sandra é totalmente... Não, cara, eu tocava, sabe com quem? Essa pergunta, esse papo seu é legal porque me lembrou de uma coisa. Eu tocava com um cara chamado Macau. Macau é o compositor do primeiro sucesso da Sandra, aquele Sarará Criou. Eu era baixista do Macau. E Macau falava, eu sou compositor, eu toco, pô, a mulher gravou uma música minha, eu tô estourado, eu vou lançar um disco também. Ele ia lançar, ele tinha um estilo, era negão mesmo, rasta, né? Tinha um swing do cacete. Swing da... E eu tocava na banda dele, e nessa banda tinha um trompetista que era Rastafari, sacou? Um trompetista rasta. A banda era eu, Paulinho Black e Roquete, meu irmão, Paulinho Roquete. E tinha esse trompetista rasta. Aí um dia no ensaio, o Macau demorou pra chegar, aí o cara falou assim, aí, pô, tô montando, falou com o Paulinho Black, diretamente com o Paulinho Black, falou, pô, Paulinho, eu tô montando uma banda, pô, eu queria te convidar pra tocar.
Ah, é? Porra, como é que vai ser o nome da banda? Black Rio. Nossa. A Black Rio, né? O Barrozinho falou. E eu tocava também com o Oberdan, que era o pai do William. Sim. O William morou lá em casa um tempo, a gente fazia um som, eu peguei o piano de William, e a gente tocava com o Oberdan também, eu lembro disso. E isso antes do Léo Gandeman. O Léo Gandeman só entrou pro esquema musical quando o Oberdan morreu. Quer dizer, mas então quem é o pai da Black Rio é o Macau? Quer dizer, Macau, o pai não. Não, a ideia deve ser do Barrozinho e do Oberdan, né? Foram os caras que eram os cabeças da banda. Assumiu a ponta. Não, o William é o filho do cara, então, é igual meu filho gravar uma música minha, entendeu? O William é o filho do cara, tipo herdeiro da Black Rio, mas o William é altamente competente, o cara toca pra cacete, né, cara? Um dos maiores. Excelente pianista, excelente compositor. Cara. Canta bem, gosto dele cantando, canta bem também. Mas essa atmosfera era sensacional, né, cara? Cara, isso contaminava. E eu lembro que na Fundição Progresso teve um show da Black Rio. E o Arthur ia tocar na Black Rio. Só que o Arthur passou mal. Aí ninguém, pô, Renatinho, vem pra cá que o Arthur tá passando mal, porra, tu faz o show. Eu falei, pô, beleza, eu vou. Não tem problema. Aí fui pra lá. Só que chegou na hora, ele tava bem, ele fez até o show. Aí a gente teve uma conversa, ela falou, cara, pô. Aí eu perguntei, e aí, quantos shows vocês fez? Eu falei, cara, fiz 100 shows. Aí ele falei, caralho, bicho, pô, muito dinheiro, cara. Aí você? Falei, cara, eu fiz um pouco menos, a gente fez 40 shows, mas, pô, a mulher gravou uma música minha. Aí eu falei, quanto você ganhou na turnê? Aí ele falou, ganhei não sei quanto. Aí ele perguntou, e você? Eu falei, pô, eu ganhei isso num comercial. Fechei com o MAP, um comercial. Eu ganhei, o cachê que eu ganhei para autorizar o uso da minha música no comercial do MAP, foi o mesmo cachê que ele recebeu para viajar. Fazer a turnê toda. Fazer a turnê toda. Caralho, pô, tem que fazer música também. Tem que Tem cantar, sucesso, né? tem que cantar, tem que não sei o que lá. Eu falei, cara. E isso foi. Essa música realmente é o seguinte, é o meu diferencial. Assim, eu tenho umas coisas que eu já fiz. Em 2017 eu lancei um CD na Itália, chamado Noite Carioca. Que é um CD com músicas que eu fiz. Eu estava morando lá, eu compus as músicas lá no centro histórico, lá de Lecce, onde eu moro, na Itália. Fiz as músicas, assinei com a Alpha Music de Roma. A gente lançou esse CD, minha música Voar toca lá na Rai 3. Já é o 7º ano que eu vou pra Itália, eu faço show lá direto. Isso eu ia te... E esse disco, enfim, abriu as portas para mim. Agora, nesse exato momento, eu acabei de fechar uma versão nova de Uma Noite e Meia com Camila Marotti. E a Camila Marotti, a gente tá lançando... Um monte de gente gravou isso. Não, mas também. essa é eu e ela, assim, igual com a Marina. Eu e a Camila cantando junto, Camila Marotti. E essa música vai tocar no mundo inteiro. E nessa mesma gravadora que eu fechei para regravar Uma Noite e Meia, eu assinei o contrato desse meu disco novo que eu tô fazendo. Você tá com um disco novo, então? Um disco novo instrumental, que se chama Samba Live. Samba Live. Eu já assinei o contrato com o cara, eu tô preparando as músicas em casa. Legal. E tô editando, já gravei, tô editando as músicas, a gente tá fazendo tudo que tem que ser Tem feito. esse disco aqui também que foi gravado aqui, foi lançado pela Niterói Disco também. Esse disco é antigo, É um disco antigo. Na verdade, você lembra que ano foi isso aqui? Isso deve ter sido de 1980. Não, 90 e pouco. 90 é pouco, né? 90 e pouco, é verdade. Na verdade, esse disco eu até gosto dele, mas não é um disco que me traduz como artista que eu sou, entendeu? É mais um registro, né? É mais uma coisa mais pop. É um registro mais pop. É uma coisa mais pop, né? Eu até adoro fazer esse trabalho pop. Eu tô com uma música aí maravilhosa, que é nova, cantada. Que eu tô negociando com uma parada lá em Londres, entendeu? É aquela coisa de você, o artista que... Sim. Né? A música é mais abrangente. A tua praia é essa praia mais soa, aquela coisa. A minha praia é um negócio. Tem um negócio pop, mas sabe o que eu descobri? Descobri o seguinte: que eu tenho essa vertente pop, que eu sempre uso quando eu vou lá pra fora também. Mas instrumental, o meu trabalho instrumental lá fora, cara, eu toquei no Festival de Fazano, Festival de Jazz de Fazano, Festival de Otranto, toquei no Jazz Fest de Lecce, que é num convento, lugar antigão, lindo. Só lugar lindo, cara. Pois é, olha só. Eu tô sabendo que você é o rei da Itália, velho. Meu amigo, eu sou... Eu ouvi falar que você é o rei... Embaixador. Falta coroa, botar aquela coroa. Embaixador da Itália. Diz que no verão da Itália só dá Renato Rocchetti. Tutto state. Tudo que é comer. Italiana, tudo lá, Renato Rocchetti. Cadê Rocchetti? Né? Não, a Itália é muito legal, cara. Conta pra gente as aventuras aí, os projetos aí. É o seguinte, a primeira vez que fui convidado para ir pra Itália foi uma coisa inusitada. Eu tava tocando em Itacoatiara e alguém me viu tocando e falou, pô, você quer fazer isso na Itália? Eu falei, cara, faço aqui, faço lá em qualquer lugar do mundo. E o cara me levou, a gente fez. Eu fui para gravar o disco de uma cantora chamada Vanessa J. Mulder, que é uma cantora holandesa de black music, e logo na sequência fazer os shows, participação no show. Só que a banda dela caiu.
E eu virei o baixista oficial. Então eu peguei na primeira turnê, em 2014, 32 shows. Foram 32 shows. E eu adorei a Itália. Eu saquei, 32 shows na Itália? Exatamente. Eita. Só que eu sou uma pessoa muito curiosa. E eu fiz... Mas é lá em cima, na bota? Na como é ponta que é? do salto da bota, no sul. Tinha 32 shows pra fazer em 2 meses. Aí eu falei, pô, tá lindo, né? Só que eu quero falar, eu quero participar, eu quero entender como é que as coisas funcionam. E o empresário era italiano e a mulher era brasileira. Eu comecei a perguntar como é que se faz pra ir pra frente, pra trás, pra um lado, pro outro, pra cima. Eu, tu, eles, tipo uma aulinha, né? Um curso. Eu estudei na Wizard. E eu peguei aquele método da Wizard e coloquei na minha cabeça pra poder aprender italiano. Cara, uma semana depois eu encostei numa senhora assim de 90 anos e falei, ciao amica, per favore, io parlo italiano igual a te? Sim, mas tu italiano? Não, italiano, brasiliano. No Brasil se parla italiano. Eu falei, não, scusa, in Brasil parla portuguese. Brasiliano, parla brasiliano, portuguese. Ma Nádia, ma quanto tempo fa giocare? 1-2 settimane fa. Ma caspita, come parla italiano? Ma parla bene, Renato, sta andando bene, sta andando bene. Tá tirando moda aí. Eu ia tocar num lugar, italianinho. eu ia tocar num lugar, tinha um festival de jazz, que tem um cantor italiano, chamado Bruno Martino, que ele adora bossa nova, ele é meio o João Bosco da Itália, ele é muito bom, cara. Assim, Bruno, ele é ele, Bruno Martino. E ele canta Estate, que é um sucesso internacional, que é aquela Estate, fa calda como bate. Aí eu falei pro cara, meu irmão, eu já estava começando a entender como é que funcionava o italiano, falei, quero cantar essa música no show. Cara, não, Renato, tu não parla niente, como vai cantar um brano? Não, aspetta, per favore, deve ensinar-me. Va bene, Renato, Estate, fai caldo come bate che ho perduto, sei pena di un amore che è passato. Ah, il mio cuore dovere cancellare. Tornerà. Ah, va bene, ok, grazie mille. Aí o pessoal foi almoçar, eu fiquei no estúdio, sozinho, né? Aí com a minha mulher me ajudando, pra não sei o quê. E aí rolou e saiu de novo. Falei, pô, agora eu vou botar a música no show. Qual? Aquela Estate. O cara, canta aí. Aí já, Estate, fai calda come bate che ho perduto. Sei pena di un amore che è passato. E mi cuore dovere cancellare, tornerà outro inverno, cadendo mille petali de rose, la neve cobrirà tutte le cose, e forse un po' de pace tornerà. O cara é totalmente ao contrário, ele odeia o verão. Ele fala Estate, aquele calor, faz caldo, é quente. Ele sabe? gosta do frio. Né? Ele gosta do frio, ele é totalmente inverso, mas eu adorei a música. E eu cantei no show, as pessoas ficaram, porra, emocionadíssimas, porque eu falei, scusami, non parlo bene italiano, ma c'è un brano importante per me, che un brano più bello di tutto il mondo, Estate, Bruno Martino. Cara, quando eu cantei, ninguém ficou emocionadaço. Tem uma foto da gente tocando, tem umas ruínas, os caras botaram umas luzes roxas, verdes, assim. Que maneiríssimo. Cara, fantástico, fantástico. Mas acho que lá embaixo é mais fácil Itália, porque lá tem regiões ali que você não entende nada, né? Eu fui tocar na Sicília. Eu fui tocar na Sicília. Uma loucura aquilo ali. Aí eu tinha um cara que falou assim pra mim, tu, Renato, dove sei? Não, io brasiliano. No, Renato, dove sei, Itália? Brasiliano, tutto anno ando a Itália. No, Renato, regione, Puglia, vero, perché tu non parla napolitano, tu non parla romano, tu parla leccese, é mais ou menos, o leccese é o carioca da Itália, sabe qual é o sul da Itália, é Itacoatiara, Búzios, não sei o quê, então tem um jeito de falar que eu acho parecido com o do carioca. E lá no norte da Itália já é mais paulistão, já é mais. Não, uma coisa, os caras são até mais preconceituosos. Tem um negócio ali, Catalunha. Catalunha acho que é Espanha. Catalunha é Espanha, mas é mistura de italiano ali. Sei lá, tem umas. Eu sei, mas eu estive na Espanha também. Da última vez que eu fiz Portugal. Toquei no El Bulo, daquele chefe Chacal, né? Que tem restaurante no mundo inteiro. E depois eu toquei no projeto de um amigo meu, que a mãe dele era embaixadora da França aqui no Brasil, Pierre Aderne, que era um garotão que parecia um príncipe, tinha um cabelo comprido, todo enrolado. Ele ia pro show do Canecão, eu pegava o crachado, ele falou, pô, Renato, tô indo pro show hoje, pô, demorou. Aí deu, mano, dá o crachá. Aí eu levava pro cara, o cara botava o crachá e entrava de graça no show. Né? Aí tô em Portugal, olha só como é que as coisas são. A vida é feita de gratidão, amigo. Seja sempre grato. E quando eu cheguei em Portugal, uma amiga, a Nani, não sei se você lembra dela aqui de Niterói, aquela amiga do Arthur, mas de olho verde, lembra de Nani? Sim, Nani, claro. Tava morando lá em Portugal, falou, pô, o Pierre tá com um programa aqui, não sei o que, no Palácio, na Rua das Pretas. Falei, pô, Pierre, quero tocar aí hoje, ele vem pra cá, é Pedro Luiz, mas você faz também.
Aí eu cheguei lá pra contar minha história, a mesma coisa que a gente tá fazendo aqui, eu fiz lá, só que era tudo acústico. Aí eu peguei um violão, cara, foi muito, aí, sem sacanagem, foi muito maneiro. Tava um show meio intimista, os caras são tudo meio educadinho, baixinho. Chegou na minha vez, empolgadaço, tinha tomado 2 garrafas de vinho. Tua mamona, né? Todo mundo de pé, né? Eu achei mó barato, fiquei amarradão. E aí depois saí de lá, fui pra Espanha, aí fiz mais 3 shows na Espanha. Aí depois já bate aquela vontade de ir pro lugar onde eu moro, lá em Lecce, né, que é a minha cidade, que aí eu falei, pô, agora vamos pra lá, que lá eu tenho trabalho. Aí tocando em festival de jazz. Primeiro começa assim, você faz os festivais de jazz. Aí depois você faz os teatros, aí você faz as praças, que são 1.200 lugares, todo mundo sentadinho, quietinho, te olhando assim, ó. Aquele monte de cadeirinha do lado da outra. Primeiro todo mundo come e bebe. Lá é o seguinte, na Itália você sai pra comer e beber um negocinho, não é igual ao Brasil. No Brasil você sai pra beber e comer um negocinho, né? Lá você sai pra comer e bebe um negocinho, entendeu? E essa coisa de... Só mais comportado, né? Não, na verdade é o seguinte, eles comem antes e bebem depois. É porque na comida eles gostam de falar. Existe uma coisa ligada à comida lá que é muito forte. Muito forte, tem aquele negócio do primo piatto, segundo piatto. E assim, e eu senti as portas do mundo se abrindo pra mim naquele momento que eu comecei a ir pra lá. Porque finalmente consegui lançar um disco meu, fora do país, um disco internacional, sacou? Agora já tô fazendo outro. Que é esse que eu tô gravando agora. Maravilhoso, né? Pô, um lugar... E lá, assim, as pessoas são muito gentis, cara. Só pra você ter uma ideia, você vai tocar num restaurante do cara, é um restaurante da pesada, maneiro, lindo. Aí você chega lá, o cara fala assim: ah, tchau, Renato. Senti, deve mangiare allora per te dopo vai lavorare. Ah, sim, va bene. Una bottiglia di vino, ti piace? Sim, uma bottiglia de vinho. Negro amaro, primitivo, primitivo. Aí o cara, antes do show, o cara pergunta: Renato, você deve comer agora, porque depois você vai trabalhar, você precisa estar bem alimentado. Quer beber uma garrafa de vinho? Aí vem aquele prato de fruto do mar, né? Profumo de mar e uma garrafa de vinho de negro amaro, então primitivo. Aí você já sobe no palco, pô, bem cuidado pelo dono do bar alimentar. Ele dai, Renato, vai lavorare, vai. Cara, aí tu vai tocar, cara. Eu já toquei em lugares assim, que eu chegava, depois que eu aprendi a chegar nos lugares, tchau, amigo, como está bene? Ah, como faço io per suonare questo bellissimo locale? Ah, ti piace il locale? Possiamo fare uma data. Ok, va bene. Uma serata. Aí a gente eu marquei um show com o cara. Aí o lugar bombou, né, bicho? Aí, Renato, aí eu falei assim, Vincenzo, 500 euro. 500 euro show. Aí, no, Renato, caro per me. Scusa, piccolo locale. Ma 3 persone. No, va bene. Ok, va bene. Io sono 350 euro. 2 persone. No, Renato. Impossibile. Ok, non ti preoccupare. Io sono solo, baixo de 6 cordas, igual violão, cantante, e possiamo fare 250 euro. 40 minuti. Sì, 40 minutos? Ok, va bene. 40 minutos. Aí cheguei no lugar, pô, comecei a tocar as músicas, né? Aí você tem que tocar as músicas brasileiras, você toca, ninguém fica maluco, né, cara? Aí eu falei, pô, terminou os 40 minutos, o bar tava lotadaço, não dava nem pra sair do bar se eu quisesse. Aí eu fui no balcão e falei, pô, Vincenzo, posso suonare ma 40 minuti? Ele disse, sì, Renato, ma non devo pagare niente. Não te preoccupare, io regalo a te 40 minutos de espetáculo. Ah, Renato, vai suonare ma 40 minutos. Aí, meu irmão, aí botei de cabeça pra baixo. Aí o cara, aí o que eu fiz? Quando eu voltei pra tocar, eu já botei um saxofonista. Chamei o saxofonista, aí subimos eu e o sax. Aí o cara viu a parada com sax, a parte que eu fiz do show, a segunda parte foi muito melhor, porque, pô, eu já tinha terminado o trabalho e podia fazer o que eu queria, que não ia me comprometer, né? E o cara ficou amarradão. Aí o cara falou, quando terminou, chamei uma mulher pra cantar, as mulheres que eu trouxe pro Brasil, a Leonora Pascarelli e a Carla Schiavano. Aí elas deram uma canja lá e ele ficou amarradão, falou, Renato, domani vai lavorare in qualcuno locale? No, perché? Puoi suonare qui? Sì. Tu, sax, e la mule? Sì, ma 350 euro. Cara, va bene, 350 euro. Aí marquei pro dia seguinte. Aí, 40 minutos mais 40 minutos, 40 minutos mais 40 minutos. Ok. aí já chamei um pianista. Pô, você pode tocar comigo, cara? Desculpa. É porque o cara não quer contratar a banda de uma vez, ele te dá um valor e você me acompanha, faz a participação. Ou seja, ele vai chegar onde você queria, né? No terceiro dia de show, ele já tava pagando o cachê que era pra pagar, com a banda inteira tocando, e a gente quebrando tudo no lugar. Aí já pintou uma outra figura que já viu, que levar pra Santa Caterina, que é uma outra cidade. E a gente começou a fazer show, cara. E o verão lá é pura felicidade, né, cara? Cara, o calor lá é muito forte, é igual aqui, 40, 42 graus.
E tem um monte de coisa para fazer. E comer bem, aquela comida deliciosa, tomar um gelato. Que maravilha, hein? É maravilhoso. E fora isso é o seguinte, eles amam a música brasileira. Né? Isso aqui é legal também. Nas universidades e nos cursos de música lá, eles ensinam as cantoras. Cara, tem uma cantora aqui no Brasil que ela tá morando no Retiro dos Artistas. Que é... Eu esqueci o nome dela agora, desculpa. Cara, ela Conhecida, famosa? Que canta jazz, como é que é o nome dela? Sim, Poxa, desculpa, já fiz show com ela e tudo. Leni Andrade? Leni Andrade. Meu irmão, ela é estudada lá, cara. A mina que canta comigo lá, diva falou do jazz. assim, Leni Andrade, eu quero ser a Leni Andrade, ninguém quer ser a Leni Andrade, quer ser a Joyce. Aí você pergunta no Brasil, você sabe quem é a Leni Andrade? Quem? Joyce? Não, ninguém sabe quem é. Lá é totalmente diferente, assim, a música brasileira é muito valorosa. Entendeu? Existe uma coisa no mundo que é o seguinte, cara. O Brasil já era para ter dominado o mundo. Inclusive culturalmente. Entendeu? Porque eles deram um freio nisso. Assim, eu acredito que esse momento que a gente está passando da música aqui no Brasil é tipo meio que sabotagem da ótima música brasileira, entendeu? Porque a música brasileira, de verdade, assim, de muita qualidade, ainda existe. Tem várias vertentes aqui no Brasil de música, e eu respeito todas elas, cada um faz o que pode fazer, vai até onde pode fazer, entendeu? Por exemplo, esse meu lado músico me sustenta, mas eu tenho um lado compositor que me sustenta também. Eu fico muito feliz, por exemplo, esse ano eu fui muito feliz que esse ano eu fechei a campanha da C&A, com a Ludmilla, com a Grazi Massafera, com a Preta Gil e com a Manu Gavassi. Ou seja, as minas são top de não sei quantos views, e elas estão cantando a minha música na campanha da C&A, que foi divulgada no mundo inteiro, entendeu? A gente consegui fechar esse contrato esse ano. Fora isso, tem outras campanhas que eu já fiz aí, que é da Itaipava, do Mapping, isso tudo com aquela música Uma Noite e Meia. Então essa música me ajuda, o compositor, Renato, ajuda o baixista Renato Roquette a ser feliz pelo mundo afora, entendeu? E isso é legal, porque quando eu cheguei lá, os caras vendiam um show com um clipe de Uma Noite e Meia de 1987 do Fantástico. Cara, esse cara aqui é ele aí. Mas 30 quilos a mais. Mas a música não tem isso, mesmo, né? Essa é uma vantagem da música, né, cara? A música, se fosse um esporte, o cara jogava muito, mas ele já tava... Não, a música você vai estar com 90 lá, vem chegando... Vai... Não, e é maneiro que isso abre as portas, cara. E volta e meia, ninguém me liga, quero usar numa campanha, quero usar não sei o quê, quero cantar, quero regravar, quero fazer, sabe? As pessoas sempre querem utilizar, eu acho muito bom isso. Esse último trabalho que a gente fez ficou excelente. Esse ano eu já fechei. Ó, essa música, ela tá no filme Verão da Lata, aquele verão que boiaram umas latas de maconha Verão da Lata, tinha que estar, né? Tá no filme, tá? Pô, tem que eu vou te contar. A música da Lata. O verão inesquecível, inesquecível, aquela lata tudo boiando. Né? É um filme. A minha música entrou. Minha música entrou nos 3 Verões, um filme da Regina Casé. A minha música entrou no filme Os Farofeiros, toca 3 vezes. Esse passa toda hora. Os Farofeiros, passa na Globo, passa não sei o quê, tá na Globo News, Globoplay. E ainda fechei um outro filme agora. Sabe aquela mina que apresenta o The Voice Kids? Como é que é o nome dela, cara? Eu tenho problemas, às vezes eu esqueço. Manu Magalhães, não sei, desculpa se eu errei o nome. Ela tá escrevendo uma historinha, são 4 contos. Primavera, Verão, Outono e Inverno. A minha música entrou no conto de verão, no filme. Eu acabei de dar autorização em janeiro, agora desse ano. Ou seja, essa música tem mais de 30 anos, né? E ela continua me rendendo, sacou? Financeiramente eu continuo vivendo dessa música, além das outras músicas que eu tenho, que tem as músicas instrumentais e tem essa música com Cazuza, tem música com Sandra de Sá, música mas essa que é o grande lance, mas que essa abre as é portas, a mais famosa de todas elas, claro. E que me leva para tudo quanto é lugar. É a música que me leva mesmo e abre as portas para mim. Na verdade, eu sempre quis ser artista. Eu toquei com Martim da Vila, Sandra de Sá, Marina, Tunay, Alcione, Martim da Vila fez por Portugal. Mas é uma galera que eu nem lembro, tem muita gente que nesse momento eu não lembro de todo mundo que eu já toquei, mas fizemos muita coisa junto, sabe? Acompanhando muitos artistas, mas eu queria fazer mesmo o meu trabalho. Só que quando você vai fazer o seu trabalho, você vai se tornar uma empresa, é muito mais difícil. Sim, você precisa de pessoas, exatamente, tem que ter toda uma magia, de uma organização que não é fácil, né? E as pessoas às vezes... tocar é a parte mais fácil, né? Porque... Pois é, mas as pessoas às vezes não acreditam muito no seu trabalho e não estão interessadas em te apoiar, entendeu?
Tem pessoas que têm mais apoio. Sim. Inclusive a prefeitura. Inclusive de prefeitura. Tem pessoas que têm mais apoio. E outras pessoas não conseguem tanto apoio assim. Mas aí, de qualquer maneira, o que foi importante para mim é toda essa fórmula da maneira que a coisa aconteceu na minha vida, sabe? Das propostas que eu tive e que eu me neguei a participar, entendeu? Das coisas que me foram oferecidas e o meu grande diferencial foi o seguinte, foi no momento que me foi oferecida uma questão e eu decidi apostar tudo lá fora e abandonar aqui, sacou? Porque o que me foi oferecido no Brasil é me prender aqui, ia me tornar uma pessoa sofrida, e eu fiz a escolha de arriscar tudo, sabe? Tipo, eu olhei e falei assim, nenhuma chance de fazer sucesso. Todos os obstáculos da frente. Por que eu tô esperando? Vou logo. Fui correndo, eu sabia que ia ser difícil. Cara, cheguei na Itália, o cara me botou no palco para abrir o show dele, 5 músicas, eu toquei, tinha um cara lá na mesa, o cara gravou o show, quando eu terminei, que eu tirei o baixo que eu botei, eu falei, caralho, que música é essa? Caralho, parece minha música. Sou eu tocando. Aí eu olhei pra mesa que ela tava gravando. Aí eu desci do palco e falei, registrato o espetáculo? Eu disse, sì. Renato, c'è brani per fare un CD? Sì, c'è un sacco di brani. Va bene, posso inviare a te o contrato? Sì, per firmare un contrato. Alpha Music. Muito rápido e direito. Olha, caralho, bicho, eu consegui aquilo tudo que eu tentei. Bicho, eu conheço todo mundo que trabalha na Poligrama, todo mundo que trabalha na Sony. Eu conheço quem trabalha na Warner. Eu conheço quem trabalha na Universal. Eu conheço os editores. Eu conheço todo mundo. Eu sei o nome. Eu conheço a Luiz Reis. Eu conheço, sabe, eu conheço todos os artistas. Caetano. Eu vi o Caetano falando no show lá. Falando, ele é conhecido na Itália, falando pra Marina, que eu fui ver o lançamento do filme da Marina. Tá velho o Caetano, não sei o que. Falou, o Renatinho. Ele falou, ele é conhecido na Itália, ele é amigo de uma amiga minha. Ele vai pra lá e ninguém fala, pô, o Renatinho tá aí. Renato tá aqui na Itália fazendo show. Renato, Roquete. Canta com a música do verão com a Marina. Legal. Você sacou que o mundo é globalizado, né, cara? E aí cara, muito. As portas estão aí, exatamente, né? Exatamente. Isso assim, as pessoas têm que ter mais fé no próprio trabalho, entendeu? E ter coragem para arriscar. Talvez eu tenha até esperado muito. Porque quando eu cheguei lá, o resultado foi tão rápido que se eu tivesse tomado essa atitude antes, eu já teria atingido mais a minha meta. Mas ainda cada um seu tempo, não tem jeito. Você tem que esperar mesmo. Mas caminhou bem. Agora, melhor ainda, porque eu encontrei com o Carlos Mills, né? E eu tô com a Casarano Produções. A Casarano Produções assumiu a parte da produção executiva da minha carreira. E já começou a organizar, já fizemos Instagram novo. Já estamos começando a fazer divulgação e o Carlos Mills veio, ele gostou da ideia de fazer uma versão de 1h30, mas agora eu estou fechando o CD instrumental para poder a gente firmar direitinho. E se Deus quiser, o próximo Grammy é meu. Porque lá na gravadora dele, ó, você tem o Cláudio Jorge ganhou o Grammy. É da Mills Records. Cláudio Jorge, sambista. Como é que é o nome dele? João Donato ganhou o Grammy. É da Mills Records. É da Mills também. Nunca se sabe, eu tô preparando, peguei minhas melhores músicas, gravei aqui no Master Studio do Marcelo, e gravei tudo aqui. Marcelo Frizeiro, esse lugar que nós estamos aqui. E tô editando as músicas querido. Em casa agora, e é muito mais cômodo, você ficar no sofazinho, pô, tem que gravar um baixo, peraí, levanta, vai ali, grava, volta. Renatinho, pô, muito obrigado, estamos chegando no final da nossa entrevista aqui. Bacana. Tranquilo. Queria te agradecer a presença por esse bate-papo super maneiro. Obrigado. Sabe? Você é um amigo que a gente já se conhece há muitos anos. Eu te desejo muito sucesso, meu querido, nos seus projetos, que você saia por esse mundão afora, mostrando teu talento. Irei. Valeu? Irei, estão indo, já tá quase na hora. Vamos nessa. A passagem tá quase no bolso. Obrigado, querido. Valeu, irmãozão. Vou te receber aqui. Obrigado.